Fala galera, meu nome é Charles, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Esse vídeo aqui eu vou contar um pouco do perrengue que eu passei na Flórida quando eu cheguei do Brasil para cá. Então não perca, até o final do vídeo aí você vai ver a barbaridade que eu passei um pouco para cá, que me fizeram tomar a decisão de não ficar mais na Flórida e mudar para o estado que eu estou hoje. Tá bom? Quando a gente chegou então nos Estados Unidos para cá, a gente precisou ficar nessa casa, nessa primeira casa que a gente ficou lá em Pompano Beach. E assim, nos ajudou bastante em começo, porém a gente não teve uma experiência muito legal lá nesse local. Bom, a gente morava então numa casa de 2 andares com 4 quartos. E dentro dessa casa, então, era aproximadamente cerca de 5 homens e eu e minha esposa. Esses quartos eram separados, o nosso quarto era no andar de cima, com o banheiro que era somente a gente que usava. Porém, era muita rotação de pessoas ali na casa, era muito grande. Eu conheço só uma pessoa ali que ficou bastante tempo, que já estava antes da gente, que é o Carlos. A gente ainda de vez em quando ainda mantém contato, ele é muito gente boa. E então, tipo, era legal, a gente conhecia algumas pessoas diferentes, trocavam algumas informações, porém, quando foi dando mais ou menos um mês que a gente estava lá, entrou 2 pessoas meio assim esquisitas, tinham acabado de chegar do Brasil também. E quando chegaram então essas 2 pessoas novas do Brasil, eles pediram ajuda, porque eu tinha carro, então eles pediram ajuda para ir no Walmart para comprar algumas coisas para ele, porque eles precisavam começar a comprar algumas coisas que eles iriam trabalhar e tal. Falei, não, tá bom, eu tenho carro, eu levo vocês lá. Levei os caras lá, me fizeram, esperei um monte e tal, para eles comprarem. Fiz minha parte, ajudei, da maneira que eu podia. E passou alguns dias, eles começaram a fumar um pouco lá dentro da casa, perto da casa, e era uma regra que não podia. Então o dono do prédio ali, o dono da casa, falou com eles e tal. Eu já estava um pouco incomodado, porque quando eles chegaram, eles já ficaram olhando muito para minha esposa, e já ficaram meio assim, eu fiquei meio incomodado. Então a gente já começou a ver outro lugar para morar, porque já tinha nos ajudado bastante, mas não estava mais do jeito que a gente gostaria que estivesse. Então a gente começou a procurar outro lugar para ficar. Então a gente achou um casal em Coconut Creek, na Flórida também. Era próximo, era mais ou menos uns 40 minutos, então a gente mais ou menos que fechou com eles, tinha uma data de entrada, eles já tinham um quarto todo mobiliado também, com colchão, tudo certinho. Então era mesmo só a gente pegar as nossas coisas e mudar para lá. A gente ia dividir um apartamento, então seria somente 2 casais na casa, no apartamento. Então eles iam ter o espaço dele, a gente ter o nosso espaço e já era, não ia ter mais um monte de gente ou 4 quartos na casa, que me deixava um pouco preocupado. Bom, faltando 2 semanas então para a gente mudar para a casa nova, eu cheguei um dia em casa, a minha esposa já estava em casa, eu cheguei e aí ela foi tomar banho e eu fiquei no quarto. Fiquei ali no quarto mexendo no computador, fazendo algumas coisas, ajudando o meu amigo do Brasil, conversando pelo Skype e tudo. E aí, do nada, hora que eu olho, a minha porta abrindo bem devagarzinho assim, e uma cabecinha aparecendo na porta. Aí eu olhei o cara abrindo a porta do meu quarto para entrar. Eu falei, como assim? Eu falei, o que você está fazendo no meu quarto? Aí ele, aqui não é o banheiro? Eu falei, você já viu banheiro com cama, com televisão, com mesa de computador, com mala, tudo jogado? Você já viu um banheiro assim? E outro, seu banheiro é lá do outro lado da casa. O seu banheiro você só tem um banheiro na casa para você usar, você não tem que usar outro banheiro. Ele, me desculpa, pegou e saiu do quarto. E na hora eu já liguei já pro dono da casa, falei, aconteceu isso, isso e isso, eu tô saindo da casa e eu não vou ficar mais aqui não. E aí a gente acabou mudando lá pra essa outra casa que a gente já iria mudar, a gente pediu para adiantar, pra gente chegar um pouco mais cedo, pagamos um pouquinho a mais, e eles falaram, não, tudo bem, pode vir pra cá. Só que aí a gente tinha dado depósito
nesse primeiro apartamento, que a gente deu o aluguel de 650 e mais 650 de depósito. Caso acontecesse alguma coisa, quebrasse alguma coisa, ele iria descontar desse depósito. Eu falei, tá bom. Aí ele marcou, ó, vem aqui tal dia pra gente fazer o acerto do depósito. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, ele começou a falar, a sua esposa deveria limpar aqui a casa melhor e tal, tal, tal. Eu falei assim, como assim a minha esposa deveria limpar a casa? E lembrando, eu até esqueci de falar, a gente pagava, ele descontava $20 a mais por semana, porque vinha uma pessoa para limpar a casa. A casa, não os quartos, somente a casa, a cozinha, tudo. Então a gente já pagava uma pessoa para limpar a casa, a gente não tinha que ficar limpando a casa. A gente tinha que usar nossas coisas, limpar o que a gente usou, beleza, e já era. Agora nós não tinha que ficar limpando o chão, não tinha que ficar fazendo nada, que a gente já pagava uma pessoa para fazer isso. E aí ele quis falar que a minha esposa, como mulher na casa, a única mulher da casa, deveria fazer faxina na casa, sendo que a gente era morador, a gente não tinha que fazer faxina, a gente já pagava uma pessoa para fazer isso. Isso já começou a me irritar. E bem nessa semana, na semana que eu fui lá fazer acerto, a pessoa que ia limpar lá, ela já tinha ficado umas 2 semanas sem ir. E ele estava descontando. E já tinha ido umas 2 semanas sem ir. E aí o chão tava com respingo de leite, aí criou aquela crostinha preta, e ele veio falar que a minha esposa que tinha que limpar. Sendo que nem foi a gente que derrubou, e ela não tem a obrigação de fazer isso, sendo que a gente já paga uma faxineira para ir. Mas enfim, ele falou que ia descontar então a faxina da semana, mesmo eu não estando morando lá. Eu falei que eu não iria pagar, porque já fazia 2 semanas que a pessoa não ia lá, e eu não iria pagar esse dinheiro. Aí ele acabou deixando para lá e não descontou. Aí veio a energia, descontou a energia, que era dividido pelo tanto de pessoas da casa, e mais algumas coisas lá. Então de 650 eu acabei pegando quase $300. Ele descontou praticamente $350 aproximadamente de utilities na casa, de internet, de energia, de água e de limpeza. De limpeza não, que ele tirou, ele não descontou a limpeza. Mas aí eu fiquei puto da cara com ele e acabei mudando para essa outra casa. Nessa outra casa, o casal também brigava muito, brigava bastante. E aí a gente também, quando a gente saiu do Brasil, a gente veio para cá para aprender inglês. E aqui a gente estava no meio de brasileiro, não estava falando nada de inglês, eu não sabia fazer, eu não falava um hi, não falava um bye direito. E a gente veio para aprender inglês, estava falando somente português. Então a gente decidiu, né, vir para outro estado onde meu amigo morava. Então hoje a gente está em Chicago, em Illinois, já faz aproximadamente quase 4 anos e meio, já fazem 4 anos e meio, um pouquinho a mais que a gente está aqui. E a gente gosta muito daqui, apesar de ser muito frio, né, no nosso primeiro ano eu peguei menos 20 graus Fahrenheit, que é aproximadamente menos 55 graus aí no Brasil, então foi muito frio, deu até um lockdown aqui na cidade, ninguém poderia sair para passear ou sair na rua, a galera tinha que ficar toda dentro de casa, congelou tipo cano de água, um monte de coisa aqui, nossa, aconteceu muita coisa, e foi logo o nosso primeiro ano, porém, é uma cidade que eu recomendo muito, ela foi, algumas semanas atrás, ela saiu no jornal a segunda cidade mais bonita do mundo, então Chicago está representando. Beleza? Galera, essa foi a minha experiência, então esses 2 meses que eu passei na Flórida. Obrigado se você ficou até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. E lembrando, os vídeos aqui saem de segunda e quinta. Esse vídeo aqui atrasou um pouco, vou soltar ele na terça-feira, porém os vídeos saem na segunda e quinta, toda segunda e quinta-feira, tá bom? Abraço, valeu!